As pesadas portas de carvalho do Harvard Club não se abriram, e elas impuseram-se diante de mim. Entrei, ajustando a gola do meu discreto terno azul marinho, pronta para celebrar o noivado do meu filho. Mas, antes de dar 2 passos em direção ao salão, um gerente frenético me empurrou um avental branco contra o peito. Atrasada de novo, ele sibilou, olhando para o relógio. A cozinha fica à esquerda. O serviço de bandeja começa em 5 minutos. Minha mão pairou sobre as credenciais de juíza federal na bolsa. Quase corrigiu, pronta para esclarecer que eu não era ajudante atrasada, mas sim a mãe do noivo. Foi então que ouvi uma voz ecoar do guarda-roupa, uma voz que reconheci imediatamente, Sterling Thorne. É uma questão de padrões, Madison, ele dizia alto o suficiente para metade do saguão ouvir. Se a mãe do Ethan aparecer parecendo que acabou de esfregar o chão, mantenha-a longe dos parceiros. Não podemos ter a faxineira conversando com os juízes da Suprema Corte. Congelei. Não puxei meu crachá. Não limpei a garganta. Apenas olhei para o avental em minhas mãos e depois para o homem que acreditava que minha dignidade era determinada pela sua classe social. Sorri, frio, pequeno. Imediatamente, senhor, sussurrei ao gerente, amarrando firmemente as tiras do avental. Em meu tribunal, o silêncio é uma arma. Se você deixa o réu falar tempo suficiente, confortável bastante, ele sempre se enforca sozinho. Decidi aplicar a mesma prudência de jurista ali. Não chorei. Não me senti humilhada. Senti a clareza fria e cortante de um predador entrando na relva alta. Aquilo não era mais uma recepção, era uma operação disfarçada. Entrei no salão, não como a juíza Lydia Vance, a mais jovem nomeada para o 2º circuito, mas como um fantasma em avental branco. A transformação foi instantânea. Um fenômeno psicológico que estudo há anos, o método da pedra cinza. Tornando-me desinteressante, plana e submissa, tornava-me invisível. A elite de Nova York não via uma pessoa, via um adereço, um móvel que servia champanhe. E por ser apenas um móvel, sentiam-se seguros. Movi-me pela multidão com a bandeja equilibrada em uma mão. O ar cheirava a perfumes caros e arrogância de dinheiro antigo. Do outro lado do salão, cruzei o olhar com meu filho, Ethan. Ele estava ao lado da torre de champanhe, bonito, mas ansioso em seu smoking. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Ele deu um passo à frente, abrindo a boca para gritar, mãe. Não acenei. Não sorri. Dei-lhe o olhar. O mesmo que dou a um oficial quando um réu está prestes a perder o controle. Um leve balançar de cabeça, um estreitar dos olhos que diz, espere. Deixe acontecer. Ethan conhecia aquele olhar. Cresceu com ele. Hesitou, fechou a boca, recuando para a sombra de uma coluna. Bom garoto. Talvez percebendo, pela primeira vez, que sua mãe não era apenas uma mãe, mas uma estrategista. Circulei pelo perímetro, aproximando-me da família Thorne. Sterling Thorne comandava perto da orquestra, um copo de uísque em uma mão, gesticulando exageradamente. Sentia-se confortável, o rei da selva ali. Mas ele não sabia que a selva tinha olhos. Observei sua filha, Madison, noiva do meu filho. Vestia um vestido provavelmente mais caro que meu primeiro carro, feito de seda e diamantes, mas não o usava com graça, usava como armadura. Via estalar os dedos para um garçom levar seu copo vazio, sem nem tirar os olhos da conversa. Sem um obrigada. Sem reconhecer sua existência, eles têm muita sorte de estarmos sequer considerando essa fusão. Sterling riu, a voz atravessando a música do salão. Ethan é um garoto inteligente, claro, mas sejamos honestos, ele está se casando acima da própria classe. Muito acima. Estamos fazendo um favor de caridade aqui. Senti um calor súbito no peito, mas guardei-o em uma pasta mental rotulada como evidências. Aquela era a fase de descobertas, e, ao contrário do que acontece no meu tribunal, o conselho oposto nem desconfiava que o julgamento já havia começado. Aproximei-me, repondo um copo perto do cotovelo dele. Mais uísque, senhor? Perguntei, mantendo a voz plana, desprovida de toda educação, de toda autoridade. Sterling nem olhou para meu rosto, acenou com a mão, como se eu fosse uma mosca. Continue servindo e tente não derramar no couro italiano. Claro, senhor, murmurei,
afastando-me, sentindo a adrenalina se acomodar em um nó frio e firme no estômago. Eles pensavam que eu estava servindo bebidas. Na realidade, eu estava servindo uma corda, e deixaria que a usassem à vontade. As portas duplas se fecharam atrás de mim, cortando o som da orquestra e as risadas afiadas da família Thorne. O silêncio repentino do corredor de serviço foi chocante, o cheiro era de detergente industrial, lava-louças e café queimado. Para a maioria, aquele corredor seria um lugar para se esconder. Mas, encostada no frio azulejo da parede, respirando fundo, não me senti escondida. Senti-me firme, concentrada. Olhei para minhas mãos. Estavam agora bem cuidadas, suaves de tanto creme e anos em ambientes climatizados, mas a dor fantasma nos nós dos dedos ainda estava lá. 30 anos atrás, eu não vestia a toga de juíza federal, usava um macacão cinza, trabalhando no turno da noite no Supremo Tribunal do Bronx, empurrando baldes de água pelo mármore que eu um dia julgaria. Lembro-me do som específico que meus livros faziam quando eu os apoiava sobre a placa de piso molhado, roubando 5 minutos de estudo entre esvaziar lixeiras. Aprendi a lei limpando depois daqueles que a praticavam. Sterling Thorne via um garçom e via falta de ambição. Eu via fome, a fome que constrói impérios. Foi por isso que não arranquei o avental no saguão. Foi por isso que não gritei. Vestir esse uniforme não diminuía meu status, lembrava-me da minha essência, do meu código-fonte. Fechei os olhos, executando os números em minha mente, um hábito que nunca abandonei. Ethan não sabia da extensão completa do balanço. Ele não sabia que, quando seu pai nos deixou, liquidei meu pequeno fundo de aposentadoria para mantê-lo em um bom distrito escolar. Ele não sabia que seu semestre em Londres me custou 3 anos de férias que nunca tirei. Eu fui a investidora silenciosa em sua vida, aplicando capital em seu caráter, acumulando juros sobre sua integridade. Os Thornes, eles eram investidores tardios. Chegaram quando a ação já estava valorizada, tentando adquirir uma participação majoritária em uma empresa que não construíram. Pensei no cheque de que Sterling se gabou para o local do casamento, $50 mil. Ele achava que isso lhe dava o direito de tratar meu filho como um caso de caridade sortudo e me tratar como empregada. Estava enganado. Eu não era apenas uma mãe protegendo seu filhote, eu era uma acionista majoritária protegendo seu ativo. E começava a suspeitar que essa fusão era tóxica. Um jovem garçom passou por mim carregando uma bandeja de copos sujos, os olhos fixos no chão. Desculpe-me, murmurou. Erga o queixo, disse, minha voz caindo automaticamente no tom que eu usava com estagiários. Você é a única razão de esta festa estar acontecendo. Nunca peça desculpas por trabalhar. Ele ergueu os olhos, surpreso, e acenou com a cabeça. Ajustei as tiras do avental, a nostalgia havia acabado, a fase de justificativas concluída. Eu sabia exatamente quem era e sabia exatamente no que meu filho estava entrando. Era a hora de voltar à Toca do Leão. Empurrei as portas, deixando o barulho da festa me envolver novamente. Eu não estava mais servindo bebidas, e estava coletando recibos. O salão parecia mais alto, mais barulhento agora, o álcool já tendo arrancado a primeira camada do verniz social. Movi-me novamente em órbita, como um satélite rastreando a força gravitacional do ego da família Thorne. Encontrei os próximos às janelas do chão ao teto, posando para fotos. Madison era o centro de gravidade, irradiando uma espécie de carisma cego e frágil, e era flanqueada pelas damas de honra, que mais pareciam acessórios escolhidos para não ofuscar a noiva. Observei Sofia, a jovem garçonete que eu tinha visto antes, aproximar-se do círculo, segurando uma bandeja de bolinhos de caranguejo, as mãos levemente trêmulas. Ela esperou uma pausa na conversa, educada, deferente. Aperitivo, senhorita Thor? Perguntou suavemente. Madison girou, seu rosto torcendo em um instante de irritação tão rápido, tão feio, que era quase impressionante. Deus, não! Madison exclamou, recuando como se Sofia tivesse lhe oferecido uma placa de Petri cheia de bactérias. Eu disse especificamente à coordenadora, nada de frutos do mar perto da noiva. Está tentando me matar ou é apenas incompetente? A música pareceu parar em meus ouvidos. Sofia perdeu a firmeza na bandeja. Desculpe-me, eu não sabia, Madison a interrompeu, com aquela voz nasal e afiada, cheia de desprezo ensaiado. Vá embora antes que arruine o vestido.
Sofia virou-se para sair, os olhos marejados, e na pressa esbarrou na borda de uma mesa alta. Uma única flauta de champanhe balançou, tombou e derramou algumas gotas no mármore, longe do precioso vestido de Madison. Mas você teria jurado que uma bomba havia explodido. Inacreditável, Sterling! Thorne rugiu, avançando. Ele não verificou se a menina estava bem, não ofereceu um guardanapo, apenas riu, um som cruel e estridente. Está vendo, Ethan? É por isso que pagamos pelo pacote VIP para evitar a ralé. Bom serviço não é apenas difícil de encontrar. Está extinto. Ethan parecia doente, começou a dar um passo à frente para falar, mas Madison colocou a mão sobre seu peito, reclamando-o, silenciando-o. Foi nesse momento que eu avancei. Não olhei para Sterling. Não olhei para Madison. Ajoelhei-me no frio mármore ao lado de Sofia. É só água e uvas, querida, sussurrei, tirando um pano do meu avental. Sai facilmente. Sofia olhou para mim, aterrorizada. Vou ser demitida. Não será, disse, a voz ainda envolta em veludo. Eu prometo. Enquanto enxugava o chão, olhei para cima. Do meu ponto de vista, ajoelhada, o ângulo era perfeito. Vi Madison Thorne se erguendo acima de mim, com um sorriso de desprezo, bebendo sua taça. Ela pensava que era a rainha deste castelo porque estava em pé enquanto eu estava ajoelhada. Não compreendia a lei mais antiga do poder: a verdadeira nobreza serve, protege, eleva. Os fracos, os realmente fracos, são aqueles que precisam pisar nos outros para se sentirem grandes. Olhei para seu vestido de $8.000 e vi um traje barato. Olhei para os mocassins italianos de Sterling e vi um homem sem alma. Levantei-me ainda segurando o pano sujo e cruzei o olhar com Madison. Por um segundo, apenas um segundo, ela pareceu inquieta, como se tivesse visto algo em meu rosto que não pertencia a uma simples funcionária, talvez a juíza, nua e crua. Tudo limpo, senhorita, disse eu, com a voz vazia de qualquer calor. Já era hora, ela resmungou, virando-me as costas. Afastei-me, mas já não estava mais reunindo provas. O julgamento havia terminado. O veredicto sobre o caráter dela era culpada. Agora eu aguardava apenas a fase da sentença, e precisava garantir que a punição fosse proporcional ao crime. Troquei a bandeja de bolinhos de caranguejo por uma garrafa de Dominion envelhecido e segui em direção à mesa do canto. Ali era o santuário interno. O ar parecia mais rarefeito, mais frio. Era onde os sócios se agrupavam em uma formação fechada de smokings pretos, de costas para o restante da festa. Eles não falavam sobre o casamento. Falavam sobre a caça. Quando me aproximei, Sterling Thorne inclinou-se para a frente, a voz reduzida a um roronar conspiratório carregado de arrogância pura. A fusão Meridian-Tirush está fechada, senhores, disse ele, girando o uísque no copo. $40 bilhões. O maior pagamento que esta firma viu em uma década. Servi champanhe no copo do homem ao seu lado, um sócio sênior que reconheci imediatamente pela biografia no site do escritório. Ele parecia nervoso. Não sei, Sterling, disse em voz baixa. O Departamento de Justiça está no nosso encalço, e o caso acabou de ser designado para a juíza Vance, no segundo circuito. Dizem que ela é meticulosa. Minha mão não tremeu. Enchi o copo até a borda perfeita, sem derramar uma gota, e esperei. Sterling riu, um som seco, como folhas esmagadas sob uma bota. Vance? Lydia Vance? Por favor. Ela é uma contratação por diversidade com coração mole. Começou a carreira no Tribunal de Família. Ela se importa com sentimentos, não com trimestres fiscais. Recuei para as sombras, apertando a garrafa fria contra o avental. Prova A, subestimação do conselho adversário. Mas os relatórios de impacto ambiental, insistiu o sócio. Se a juíza Vance vir os níveis de toxicidade nos dados do lençol freático, ela bloqueia a fusão. É violação direta da lei da água limpa. Sterling tomou um gole longo e lento. Ela não vai ver. O círculo ficou em silêncio. Nós não vamos destruir os relatórios, vamos, alguém murmurou. Não somos amadores, Sterling zombou. Vamos enterrá-los. Colocamos os relatórios de toxicidade bem no meio da caixa 4000 da entrega de documentos, entre recibos da cafeteria e registros de estacionamento.
Ela é uma juíza federal com pauta lotada. Não tem tempo, e certamente não tem capacidade mental para vasculhar 2 milhões de páginas e encontrar o único gráfico que importa. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, a mesma sensação que costumo sentir quando o presidente do júri se levanta para ler um veredicto. Ele acabará de admitir ocultação de provas. Acabará de confessar uma conspiração para fraudar o tribunal, e fizera isso diante da própria juíza que planejava enganar. Nós atropelamos ela, concluiu Sterling, erguendo o copo. Entramos lá, usamos palavras grandes, enterramos os corpos e saímos com 40 bilhões. A fusão Meridian, entoaram os homens em coro. Ajustei a toalha sobre o braço. Na minha mente, eu já não estava mais servindo bebidas, e estava redigindo um mandado de prisão. Mais champanhe, senhores? Perguntei, com a voz invisível. Continue servindo, querida, disse Sterling, virando-me as costas novamente. Afastei-me, a garrafa pesada na mão, enquanto ele acreditava estar enterrando as provas, sem perceber que, na realidade, estava enterrando a si mesmo. A fusão era o prato principal, mas Sterling ainda não tinha terminado seu banquete, estava agora intoxicado pelo poder, aquele tipo de embriaguez que torna os homens descuidados. Ele apoiou um braço no ombro do sócio sênior, desviando o assunto de crimes federais para conquistas familiares. E não é apenas a firma que vence hoje, disse Sterling, sorrindo e gesticulando em direção à filha do outro lado do salão. Madison acabou de garantir a posição de Summer Associate no escritório do Procurador-Geral, o estágio em DC. O sócio arqueou a sobrancelha, impressionado. Impressionante. Esse programa aceita quantos candidatos por ano? 3. Geralmente reservado a 1% do topo da Ivy League. Congelei. Eu conhecia aquele programa, fazia parte do comitê de supervisão. O processo de seleção era cego, rigoroso e inteiramente baseado no mérito. Madison Thorne, que eu acabará de ver abusar de uma garçonete por um erro que não cometeu, não tinha o temperamento nem o histórico acadêmico para aquela vaga. Sterling soltou um riso baixo e viscoso. Digamos apenas que o comitê de seleção lembrou-se subitamente de como adoram a nova sala de leitura que financiei. Tiveram que fazer alguns ajustes administrativos. Ajustes? Perguntou o sócio. Sterling acenou com a mão, como se dispensasse a pergunta. Alguma menina de uma faculdade estadual. Nota perfeita no USAT. Um verdadeiro talento, aparentemente, mas sem pedigree. Não podíamos deixar que uma vaga assim se desperdiçasse com alguém sem conexões para aproveitá-la, então a inscrição dela acabou perdida ao ponto. Senti meu sangue gelar. Não era apenas nepotismo, era roubo. Olhei por sobre o ombro, em direção à entrada de serviço. Sofia estava sentada em uma caixa de leite durante sua pausa de 5 minutos, com um livro grosso aberto no colo. Entrecerrei os olhos. Era um guia de preparação para o USAT, as páginas marcadas, margens preenchidas com anotações em tinta azul barata. As peças se encaixaram com a precisão aterradora de um argumento final em tribunal. Sofia não era apenas uma garçonete, ela era ninguém de quem Sterling falava. Era a menina que estudava até os olhos queimarem, que fazia turnos duplos para pagar as inscrições, apenas para ter seu futuro roubado por um homem que tratava isso como um mimo de festa para sua filha mimada. Isso já não era apenas um insulto social, era um grande roubo de vida humana. Olhei de volta para Sterling. Ele não era um pai, era um parasita, que se alimentava dos sonhos de pessoas como Sofia para engordar o futuro de sua própria prole. Coloquei a garrafa de champanhe sobre uma mesa lateral com um baque deliberado e pesado, final. A fase de descoberta havia terminado. Eu tinha o motivo, o método e a confissão. Mãos firmes, alcancei o bolso do avental e tirei meu celular. Abri um contato chamado Senador Reynolds, palestrante principal atualmente na Sala Verde e meu amigo mais antigo da Faculdade de Direito. Digitei 2 frases, código azul na cozinha. Preciso de uma testemunha. Apertei enviar. Eu já não era apenas a mãe do noivo. Eu era a juíza. As portas da cozinha se abriram com um baque pesado, silenciando imediatamente as conversas próximas. O senador William Reynolds estava na entrada, flanqueado por 2 agentes de segurança. Era o palestrante principal, um homem cujo rosto aparecia em todos os noticiários do país. O rosto de Sterling Thorne iluminou-se, ele ajeitou o paletó do smoking, avançando com a mão estendida, pronto para reivindicar uma conexão com o poder.
senador e honra, Sterling Thorne, sócio-gerente da Reynolds, mas o senador passou direto por ele. Nem piscou. Seguiu reto até a estação de serviço onde eu estava, segurando um pano sujo. Juíza Vance, por que diabos está usando um avental? Sua voz ecoou no súbito silêncio do salão. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um vácuo semelhante ao de uma explosão, cujo som ainda não alcançara a onda de choque. A mão de Sterling ainda permanecia estendida, agarrando nada. Ele olhou para o senador, depois para mim, a faxineira, e voltou para o senador, seu rosto mudando do rubor a cinza pálido em 3 segundos. O copo de champanhe de Madison Thorne inclinava-se perigosamente. Alcancei as costas, desamarrei o nó do avental, puxei o tecido branco sobre a cabeça, dobrei-o cuidadosamente e o coloquei na bandeja, ao lado dos copos vazios. Alisei os colarinhos do meu terno azul marinho. Eu não era mais apenas Sarah Martinez. Eu era a honorável Lydia Vance. Na verdade, senhorita Thorne, disse, minha voz projetando-se até o fundo do salão sem precisar de elevação, sou a juíza-presidente do Tribunal de Apelações do Segundo Circuito, o mesmo tribunal que está atualmente revisando a fusão de 40 bilhões de dólares de seu pai. Sterling engasgou. Juíza Vance, não tínhamos ideia. Claramente um mal-entendido. Estávamos apenas brincando, interrompi-o, avançando em seu espaço pessoal. Ele recuou, encolhido. Foi uma brincadeira quando você admitiu uma conspiração para violar a lei da água limpa? Foi uma brincadeira quando detalhou seu plano de enterrar os relatórios de toxicidade na caixa 4000 dos arquivos de descoberta? O sangue sumiu de seus lábios. Isso é conversa privilegiada, gaguejou ele. Não quando você grita com um garçom em um salão lotado, Sr. Thorne, disse friamente. Não existe privilégio advogado-cliente na linha de catering. Você acabou de admitir a destruição de provas na frente de uma juíza federal e de um senador dos Estados Unidos. Assenti para Reynolds, que cruzou os braços e fulminou Sterling com o olhar. Posso explicar, vezou Sterling. Você explicará, prometi, na sua audiência de constrangimento público. Virei-me para Madison. Ela parecia pequena agora. A armadura de seu vestido caro havia desaparecido. Ela parecia exatamente o que era, uma criança brincando de se vestir de adulta. Quanto ao estágio no escritório do procurador-geral, continuei observando seu recuo. Eu faço parte do comitê de supervisão. Levamos a integridade acadêmica muito a sério. Amanhã, pessoalmente, revisarei seu arquivo. Estou muito interessada em descobrir como uma inscrição foi perdida para abrir espaço para você. Mãe, faça alguma coisa. Madison agarrou o braço da mãe, mas esta estava com o olhar fixo no chão, desejando desaparecer no carpete. Ethan, disse, virando-me para meu filho. Ele saiu das sombras. Não parecia mais assustado, parecia aliviado. Olhou para Madison, depois para mim, caminhou até meu lado. Pronta para ir, mãe? Perguntou. Uma última coisa. Virei-me para Sterling, que agora tremia visivelmente. O senhor estava certo sobre uma coisa, Sr. Thorne, realmente deve tomar cuidado com quem fala. Nunca se sabe quando a faxineira pode segurar o martelo. Virei-me sobre os calcanhares e saí. O silêncio permaneceu até que as pesadas portas se fecharam atrás de nós. Não fiquei para o bolo. Quando a equipe do Harvard Club servia a sobremesa, eu já estava em um táxi, saltos jogados de lado, redigindo um affidavit no celular. As consequências vieram rapidamente. Não foi um escândalo, foi uma implosão. 3 meses depois, as manchetes ainda rodavam, fusão Meridian bloqueada, Thorne parceiro sob investigação federal. Sterling Thorne não perdeu apenas o caso, perdeu o escritório. Quando a Ordem dos Advogados recebeu a transcrição de sua confissão na cozinha, corroborada por um senador dos Estados Unidos, sua licença para exercer a advocacia evaporou mais rápido que o champanhe que ele costumava beber. Mas a verdadeira justiça não estava na destruição da velha guarda, estava na realocação dos ativos. Eu sentava-me em minha câmara, a luz da manhã atingindo a mesa de mogno. Ita estava à minha frente, parecendo mais leve, mais jovem do que há anos. Ele havia terminado com Madison naquela noite no saguão. Sem drama, sem gritos, apenas o simples retorno do anel. Ela me ligou ontem, disse Ethan, mexendo no café.
Está trabalhando em uma boutique em Sorro, parte do acordo de serviço comunitário, completou. Seus pés doíam. Sorri, assinando um documento. Bom. Payne é um excelente professor. Talvez ela finalmente aprenda que respeito não é herança. E o estágio? Perguntou Ethan. Abri a gaveta superior da mesa e retirei um novo arquivo. Foi a decisão mais fácil que já tomei. A cena mudou em minha mente para a semana anterior. Eu havia rastreado Sofia, a garçonete do gala, e a encontrei na biblioteca, enterrada sob os mesmos livros de Ussat. Quando entreguei a carta de aceitação para o programa do Procurador-Geral, a vaga que Madison tentará roubar, ela não gritou, não pulou. Apenas chorou silenciosa e trêmula, do jeito que as pessoas fazem quando foram invisíveis por tanto tempo que esquecem como é ser vista. Ela começa na segunda-feira. Contei a Ethan. Ela não precisava de um favor. Só precisava de um julgamento justo. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando a cidade lá fora. O horizonte estava cheio de torres de vidro e aço, monumentos ao poder e ao dinheiro. Mas, lá embaixo, nas ruas, a cidade real se movia, os zeladores, os garçons, os motoristas de ônibus, o exército invisível que mantém o mundo girando. Pensei no avental dobrado cuidadosamente no meu armário, bem ao lado das minhas togas judiciais. Eram uniformes diferentes, mas serviam ao mesmo mestre, a verdade. Sterling Thorne acreditava que poder era sobre quem você podia comandar. Esqueceu que o verdadeiro poder é sobre quem você pode proteger. Virei-me para meu filho, meu martelo descansando pesado e silencioso sobre a mesa. A justiça é cega, disse suavemente, mas ela não é surda, ela ouve tudo. Se você acredita que o caráter se revela quando ninguém está olhando, compartilhe esta história e me conte nos comentários, o que você teria feito se estivesse nos sapatos de Lydia.